Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca. Estamos juntos hoje para que a gente possa falar um pouco mais sobre o movimento harmônico simples. Tudo bem? Só que agora a gente vai fazer esse estudo, nós vamos ter essa conversa levando em consideração algo que a gente já conhece, que é exatamente o movimento circular uniforme. Bom, o que é um movimento circular uniforme? Bom, o movimento circular uniforme é aquele movimento que o objeto, no qual o objeto descreve uma trajetória circular, movimento circular, de forma uniforme, ou seja, a velocidade dele é sempre a mesma. Mas espera aí. Quando a gente fala de velocidade, a gente está falando de uma velocidade, né? A velocidade ela é uma característica, né? Uma grandeza vetorial. Então, é importante que eu diga para você o seguinte, olha só, no caso, no movimento circular uniforme, a grandeza que é constante é exatamente o módulo do vetor velocidade tangencial. Tudo bem? Então, o vetor velocidade tangencial é aquele vetor que tangencia a trajetória circular. Tudo bem? Para você entender direitinho essa situação, se imagine dentro de um carro e esse carro está fazendo uma curva. Você não vai virar o rosto, né, para acompanhar a curva, você vai sempre olhar para frente. Então, enquanto o carro está descrevendo a curva, você está sempre olhando na direção do vetor velocidade tangencial. Tudo bem? E aí você vai virando, você vai girando e o vetor vai girando junto com o carro. Tudo bem? Então, para você entender o que é o vetor velocidade tangencial, lembre-se dessa associação. Tudo bem? Beleza, então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, vamos só fazer aqui um relembrando do movimento circular uniforme. Como eu disse a você, movimento circular uniforme é um movimento que é circular, no qual a velocidade tangencial, o módulo dela, deixa eu anotar aqui pra gente, o módulo da velocidade tangencial é sempre constante. Tudo bem? E aí, vamos supor então que a gente tem esse objeto que está na posição A, tudo bem? Uma vez que isso aqui, né, é um movimento circular, todo círculo possui um raio, e esse raio é a distância, né, da extremidade da circunferência até um ponto que é equidistante a todos os outros pontos dessa circunferência. E aí, né, possuindo então um centro, tudo bem? E vamos supor então que esse raio aqui, essa seta, vai acompanhando esse objeto que está se deslocando aqui sobre essa trajetória circular, tudo bem? Então, conforme esse objeto vai se movimentando ali em cima, essa seta vai acompanhando o objeto. Esta seta vem acompanhando o objeto. E aí, ó, você vai perceber, por exemplo, né? Eu vou colocar esse objeto passando por aqui. Agora, ó, passando por aqui, ok? Passando aqui pela posição B. E quando ele passa pela posição B, o que a gente vai perceber? Que o vetor velocidade tangencial, que outrora estava apontando naquele sentido, naquela direção, agora ele está apontando para cá. Tranquilo? Então, observe que o vetor velocidade tangencial mudou a sua direção e o seu sentido. Mas e o seu módulo mudou? Não mudou. Tudo bem? Então, repara o seguinte, olha só. A primeira coisa que eu quero comentar então com você, né, já vou aproveitar aqui o ensejo, é o seguinte, é o comentário sobre a aceleração centrípeta. Porque nós vimos, né, lá nos movimentos uniformemente variados, beleza? Que o que modifica a velocidade é a aceleração. Então, toda vez que a velocidade mudar, existe aceleração. Tranquilo? A aceleração centrípeta, ela é uma aceleração especial. Por quê? Ela muda o valor da velocidade? Não. Ela não muda o módulo da velocidade. Ela muda apenas o quê? A direção e o sentido do vetor velocidade tangencial. Dessa forma, né, a gente vai guardar aqui no coração que ela sempre aponta para o centro da curva. E já eu vou representar a aceleração ali centrípeta para você, tudo bem? Só não vou representar agora porque eu quero te mostrar antes o que é a tal velocidade angular. Ou melhor, lembrar você o que é a velocidade angular, tudo bem? Então, deixa essa informação aqui guardada aí com você e vamos voltar ali ao nosso desenho. Então, lembra que a gente comentou
que o objeto estava se movimentando aqui, tudo bem? E que aí, ó, olha só, esse raio, ele veio varrendo aqui uma certa área, olha só. E aí, quando o objeto passou aqui por esse ponto B, repare, aqui está o raio que localiza o ponto B em relação aqui ao centro. Esse raio aqui, né, a gente pode colocar assim, né, que esse raio veio varrendo essa área aqui, tranquilo? E aí você vai perceber que aqui, ó, surgiu, enquanto o raio se movia ali, né, surgiu um ângulo. Tudo bem? A gente chama esse cara aqui, esse ângulo aqui, de ângulo central. O ângulo central a gente vai chamar da letra grega φ. Tudo bem? Ok, vamos à frente. Olha aqui, ó. Então, φ é o ângulo central. Só que esse ângulo, conforme ele vai andando aqui, conforme o objeto vai se movimentando, esse ângulo vai variando. Ah, então existe uma variação do ângulo central, Rafael? Sim, existe. Existe uma variação do ângulo central. E tanto maior for essa velocidade, tanto maior será a variação do ângulo central. Então, se essa velocidade for grande, o ângulo central vai variar cada vez mais rápido. Bom, se algo varia, significa que existe velocidade. Tudo bem? Se existe ali uma variação de alguma medida, existe uma velocidade. A gente pode associar ali uma velocidade. E essa velocidade, né, da variação aqui do ângulo central, a gente chama de velocidade angular. Então, a velocidade angular é a rapidez com que o ângulo central varia, que ele muda. Tudo bem? E aí, né, de acordo com o que a gente estudou, né, no que a gente vem estudando aqui, né, no nosso curso aqui, nas nossas videoaulas, a gente vem conversando sobre velocidade, lá do módulo 1, né, do primeiro ano, a gente lembra o quê? Que velocidade é sempre uma medida dividida pelo tempo. Ora, então, a velocidade angular é ΔΦ sobre ΔT. Tudo bem? Lembrando que o ΔΦ, que é exatamente ali a variação do ângulo central, esse ângulo central tem que ser medido em radianos. Tudo bem? Radianos. Aí a gente lembra aquela conversãozinha, né? Π radianos está para 180 graus. Então a gente consegue fazer aqui uma conversão simples em relação a isso. Tudo bem? A galera da matemática explora muito bem essa questão. Tranquilo? Agora, uma vez conhecida essa grandeza, olha só, vamos observar o seguinte. Pessoal, vamos lá. Vamos supor o objeto estava aqui, aí ele passou por B, mas ele continua se movimentando. Ora, pessoal, ele não vai voltar aqui para o ponto A? Não vai ter um momento que ele vai passar aqui pelo ponto A? Quando ele passar pelo ponto A, qual foi a variação do ângulo central ali? Você pode estar pensando assim, 360 graus, beleza, mas olha o que a gente acabou de falar, que o ângulo central ele tem que ser em radianos, tem que ser medido em radianos. Então, 360 graus são quantos radianos? 2π. Então, 2π radianos. Tudo bem? Ok. E aí? Mas para ele completar aqui uma volta, né, completar uma repetição, não existe um tempo característico para isso? A gente não deu um nome, né, na última aula para um determinado tempo para isso acontecer? Demos. O nome disso foi o período. Ah, entendi. Então, olha só. O ômega, ele pode ser medido, né, por definição, ΔΦ sobre ΔT. O ômega também pode ser medido, né, 2π sobre T. Eu vou aproveitar aqui o ensejo, olha só. Lembrando, nós vimos na aula passada, nós vimos também na aula passada, né, nós vimos na aula passada ali uma outra relação, tudo bem? Qual foi a relação que a gente viu? Nós vimos que o período é o inverso da frequência. Então, a gente também pode calcular o ômega fazendo 2πf. Entendi, lembrei, estou lembrando. É isso aí. Olha lá. Então, 2πf. Tudo bem? Tranquilo? Então, essas relações aqui, elas surgem diretamente dessa parte aqui, da análise, né, desse desenho. Tranquilo? Ok. Bom, mas lembra que eu falei para você que esse ângulo aqui, a rapidez com que esse ângulo aqui aparece, depende exatamente dessa velocidade aqui, da velocidade tangencial? Existe uma relação para isso. Tudo bem? E aí, né, eu não vou me ater muito a provar essa relação a você, tranquilo? Mas, olha só, surge ali, né, da relação de L é igual a R vezes θ,
e aí você vai, né, dividindo os dois lados ali pelo tempo, você vai chegar, né, a esta equação aqui, ó. Você chega a esta equação aqui. Ômega é igual a V sobre R. Tranquilo? Beleza? E aí, então, né, a gente já sabe, a gente já conversou, né, sobre o que é a velocidade angular, a aceleração centrípeta, e agora eu vou falar com você sobre a força centrípeta. Por quê? Olha só, lembra que eu falei que a aceleração centrípeta é uma grandeza que ela aponta para o centro da curva? Então, olha só a aceleração centrípeta aqui, apontando para o centro da curva no ponto A. Tudo bem? Agora, olha a aceleração centrípeta aqui, ó, apontando para o centro da curva no ponto B. Ok. Vamos lembrar que a aceleração é uma grandeza vetorial, tranquilo? E a gente pode, né, lembrar da segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, né? FR é igual a MA. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E aí, se tem aceleração, tem força resultante. E aí, a aceleração tem sempre a mesma direção e sentido que a força resultante. Ora, se tem aceleração, tem força resultante. Então, no movimento circular uniforme, tem força resultante? Tem. Quem é essa força resultante no movimento circular uniforme? É a força centrípeta. A força centrípeta, ela sempre aponta também ali, ó, para o centro da curva. E quando a gente aplica, né, a segunda lei de Newton, FR é igual a M vezes A gente sabe que a força centrípeta, que é a resultante, é massa vezes aceleração centrípeta. Fazendo, né, a substituição da aceleração centrípeta direto aqui nessa expressão, a gente sabe que a força centrípeta, então, é calculada m ômega ao quadrado R. Rafael, para onde então aponta a força centrípeta? A força centrípeta também aqui, ó, ela sempre estará representada, sempre apontará ali para o centro da curvatura. Tudo bem? Então, isso sempre acontecerá no movimento circular uniforme. Tranquilo? Então, pessoal, relembrando estes conceitos que são importantíssimos para a gente, nós vamos finalizar a aula agora, tá certo? E na próxima aula nós vamos fazer, né, a analogia do que a gente acabou de conversar aqui com exatamente o movimento harmônico simples, ok? Saudações e até a próxima.